boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus se faça no presente no coração de cada um de nós. Nós então vamos fazer uma reflexão a respeito do convite à caridade. Nós sabemos que o mundo está passando por grandes transformações, que nós estamos vivendo uma fase muito delicada. E é num momento como esse que nós devemos nos lembrar, mas não só lembrar, mas também vivenciar uma das grandes lições que Jesus nos deixou, que é a prática da caridade. A caridade, ela significa a beneficência, quer dizer que é uma virtude de fazer o bem. A caridade também é complacência, é compaixão, é o amor que move a nossa vontade na busca efetiva do bem do próximo. Então a caridade nada mais é do que a vontade de praticar o bem em benefício das pessoas, tanto aquelas que conosco convivem, como outras mais afastadas de nós, mas que nós sabemos que necessitam da nossa caridade. E a caridade é uma virtude a ser conquistada aos poucos. Nós vamos conquistando pouco a pouco. Isso de acordo com a evolução de cada um de nós. Não importa se somos muito evoluídos ou pouco evoluídos, todos nós vamos então desenvolver em nós a capacidade de amar ao próximo sem nenhum interesse. E esse amor ao próximo é a caridade. Como nós já falamos antes, a Terra está passando por momentos difíceis porque ela está passando por transformações. O nosso mundo está caminhando para ser um mundo de regeneração, deixar de ser um mundo de provas, um mundo de expiações, a passar então a ser um lugar de regeneração. Então essa situação atual da Terra, que inclusive ela se encontra fragilizada por causa dos abusos que todos os homens praticam, então nós precisamos lembrar que a Terra está precisando de cuidado. E está mais do que na hora de nós sermos caridosos com o próximo, caridosos conosco, caridosos com a humanidade e inclusive caridosos com o nosso planeta. Como é que nós vamos ser caridosos com o nosso planeta? Não destruindo o que nele existe, respeitando as leis da natureza. Então, para nós começarmos a praticar a caridade, nós sabemos que nem sempre é uma tarefa fácil. Mas sabemos também que é uma tarefa que não é impossível, ela é possível de ser realizada. Ney Pietro Pires, que escreveu o Manual Prático do Espírita, ele nos diz: compreendemos que os primeiros passos na caridade, de início dados com certa relutância e até com má vontade, com o transcorrer do tempo, as nossas disposições de sentimentos vão refinando-se e progressivamente vão elevando-se até chegarem nas desejadas expressões do devotamento. Então ele quer nos dizer o quê? Quer dizer que nós temos que trabalhar a caridade. No momento que nós vamos trabalhando em nós essa virtude, ela vai se aperfeiçoando. Nós vamos nos tornando melhores, até chegar o momento em que fazer a caridade para nós vai ser um ato normal. Não vai exigir de nós nenhum sacrifício.
nem vai ser difícil. Nós vamos espontaneamente ser caridosos, à medida que nós começarmos a praticá-lo. Aprender a fazer a caridade exige de nós paciência, porque nós temos que começar a caridade pelas pequenas ações do dia a dia. Como, por exemplo, oferecer um sorriso para um colega de trabalho, mesmo que o dia pareça não estar bom. É uma forma de caridade. A caridade, ela pressupõe a humildade. E a caridade e a humildade são virtudes que vêm contrariar o egoísmo e o orgulho que existe em nós. Então, se elas contrariam o orgulho e o egoísmo, elas vão nos ajudar a evoluir. Vai ser a forma de nós darmos um passo maior na direção do melhor caminho, que é em direção a Deus. Então, Allan Kardec se refere no Evangelho segundo o Espiritismo à máxima de Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E a partir daí, então, ele selecionou o que nós podemos fazer para amar o próximo. Então ele diz, que também são palavras do Evangelho: fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Então essas ações nossas, essas atitudes, é que vão nos levar a seguir aquilo que Jesus nos deixou como alguma coisa fundamental para a nossa evolução, que é amar ao próximo como nós mesmos. Então nós podemos achar difícil amar ao próximo, mas esse amar ao próximo é agir com ele como nós gostaríamos que ele agisse conosco. No momento em que nós perdoamos o nosso irmão de caminhada, nós estamos praticando a caridade. No momento em que nós desejamos o bem para os nossos inimigos, também é um ato de caridade. Então, se nós nos preocuparmos em fazer o bem, sem ficar mostrando para os outros que nós estamos fazendo o bem, se nós primeiro, antes de apontar as falhas, os erros dos outros, formos analisar as nossas falhas, os nossos erros, nós estamos fazendo uma caridade para com o próximo e para conosco mesmo. Jesus praticou a caridade todos os dias que ele viveu aqui na Terra. E isso foi a forma melhor de nos dar o exemplo, como devemos agir com o nosso próximo. E nós devemos pensar também que todas as criaturas têm direito à caridade. Não importa se é uma criatura evoluída ou menos evoluída, todos nós temos direito à caridade. Se nós formos fazer o bem apenas para as pessoas que nós julgamos que são boas, então essa pessoa é boa, ela merece que eu faça o bem por ela, não vai nos adiantar grande progresso, porque nós estamos fazendo por aquela pessoa, porque nós acreditamos que ela é boa, não porque nós queremos tratá-la como todos os outros irmãos de caminhada. Se nós também agirmos assim, apenas com as pessoas que nós amamos, também não nos serve de um passo maior no nosso progresso. Se nós tivermos preocupação apenas com nós mesmos, nós vamos perder o nosso tempo, enquanto nós podíamos estar progredindo à medida que estamos nos dedicando aos nossos irmãos. Então, o mais difícil para nós, que ainda somos seres atrasados, é oferecer ações
cheias de amor, de tolerância, de perdão, de compreensão, para aqueles com os quais nós temos dificuldade de conviver, que nós temos dificuldade de aceitá-los, ou mesmo com relação àquelas pessoas que nós nem sequer conhecemos. Quando nós sabemos de uma catástrofe, ou de algum sofrimento de criaturas que estão aí pelo mundo, nós podemos ter a caridade com elas através do nosso pensamento, através das nossas orações. Mas se nós não compreendermos essa necessidade de amarmos o próximo, nós não vamos fazer isso. Nós sabemos que existem muitas entidades assistenciais e que o número delas está crescendo cada vez mais, com o propósito de ajudar o próximo e com propósitos diversos em favor da humanidade. Esses grupos, então, eles se ajudam com esse objetivo, ajudar o outro. Agora, as boas ações, elas também podem ser feitas de forma isolada. Quer dizer, nós podemos fazer ações no bem sozinhos, sem necessidade de nos reunirmos a grupo, porque nós temos essa obrigação de fazer. E mesmo que pareça para nós insignificante, um ato pequeno de caridade, para nós parece pequeno demais, mas ele não é. É um ato que está nos ajudando a nos melhorarmos, a nos tornarmos criaturas mais fraternas. Então, nós temos que pensar que conta uma história que um passarinho, ele tentava apagar o incêndio de uma floresta trazendo no seu bico um pouquinho de água. E soltava na floresta, voltava a buscar água. Os outros que viram essa atitude dele o consideraram um tolo e disseram a ele que ele era um tolo trazendo água no bico, ele não poderia aplacar esse fogo, não poderia ajudar. E esse pássaro, como ele era um caridoso, inclusive manso, ele disse aos outros que ele estava apenas fazendo a parte dele. E o que ele podia fazer era trazer essa água no bico, era a forma como ele podia ajudar. Se os outros deixassem de julgá-lo e de observar a sua atitude, de criticá-lo, e todos trouxessem um pouco de água, eles poderiam juntos apagar o fogo dessa mata. Poderiam salvá-la, inclusive. Então, esse exemplo desse passarinho, ele nos faz levar a uma reflexão muito séria sobre qual é o nosso papel neste mundo. O que é que nós estamos aqui? Nós viemos aqui apenas para cuidar dos nossos problemas pessoais? Será que é isso que nós viemos fazer? Ou nós viemos como o passarinho da história, que não cuidava apenas do seu ninho, ele se preocupava com o bem-estar de todos. Nós também temos obrigação de nos preocupar com os outros, não apenas conosco mesmo. Então, o que se passa no mundo, não importa em que lugar, ele não é problema dos outros, ele é problema nosso também. É problema de cada um de nós. Porque cada um de nós, da sua forma, do seu modo, pode contribuir com a humanidade. Porque no momento em que nós buscamos maior luz de espiritualização para nós, nós vamos então consegui-la. Ela vai aumentar internamente em nós. E nós vamos nos iluminar. E nos iluminando, nós também vamos iluminar os outros. E isso nós poderemos fazer através da caridade. A caridade não tem hora nem lugar para ser feito.
nós podemos começar de forma muito boa, iniciando um treinamento dentro da nossa casa. No momento em que nós acolhemos com amor todos aqueles que Deus nos deu para conviver e com quem nem sempre nós temos um bom relacionamento, é o momento de nós fazermos a caridade. Nós sabemos que apesar de nós estarmos todos em uma família consanguínea, nem sempre nós temos um relacionamento amistoso com nossos irmãos, com nossos parentes. Então, é importante nós lembrarmos que ali é o lugar de nós praticarmos a caridade. Vamos buscar um relacionamento melhor. Vamos procurar compreender aquela criatura com a qual nós temos alguma diferença. Vamos aproveitar essa encarnação para nos tornarmos amigos, para inclusive desenvolver entre nós o amor, para podermos continuar na mesma família espiritual. Nós temos também que nos preocupar com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com aquelas pessoas desconhecidas que nós encontramos na rua, com as crianças abandonadas. Nós até podemos participar de grupo assistencial. Nós podemos fazer parte de um grupo que presta assistência àqueles que necessitam. Mas para nós participarmos dessas ações em grupo, nós temos que nos preocupar em que elas sejam praticadas sem nenhum interesse da nossa parte. E sem nós fazermos propaganda do ato de caridade que nós estamos fazendo. No momento em que nós buscamos nos vangloriar do bem que nós fazemos para o próximo, nós vamos fazer com que aquele ato de caridade perca suas características, deixe de ser um ato de caridade, porque nós estamos fazendo para mostrar para os outros que nós somos capazes de fazer. Vamos nos lembrar do que nos diz o Evangelho. Não vê que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Quer dizer, nós não devemos praticar o bem para que os outros saibam, para que os outros vejam, para que os outros nos valorizem. Então, nós não podemos agir esperando recompensa, esperando reconhecimento. Se nós fizermos isso, nós vamos estar alimentando em nós o egoísmo. Vamos estar exercitando o egoísmo. Ao invés de nos melhorarmos, nós vamos estar nos prejudicando. Graças a Deus e também ao esforço do Mestre Jesus, está a cada dia aparecendo uma consciência voltada para o bem da humanidade. As pessoas estão se conscientizando de que todos nós somos responsáveis pelo bem da humanidade, cada um contribuindo com o pouco que pode contribuir. É como uma esperança crescente de salvação, inclusive do nosso planeta. Nós sabemos que estão vindo reencarnar muitos espíritos mais evoluídos que nós, que estão aptos a praticar e a ensinar a autêntica caridade. É uma geração que estará fundando a era do progresso moral e das crenças espiritualistas. Então estão vindo criaturas melhores do que nós, que irão praticar a caridade de uma forma desinteressada, de uma forma verdadeira. A recomendação já foi nos dada por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus.
Nós temos que ter a certeza de que todos nós podemos praticar a caridade, porque ela pode ser feita de muitas maneiras. Nós podemos praticá-la seja qual for a nossa forma, a nossa condição social, a nossa condição econômica. Porque nós podemos fazê-la através do pensamento, através das palavras e através das ações, que não vão exigir de nós algo que nós não tenhamos. Então nós vamos agir na caridade em pensamento, quando nós oramos pelos abandonados, quando oramos de coração, porque essa prece vai aliviá-los. Quando nós desejamos o bem ao próximo, quando temos presente em nós aquela vontade de que todos sejam felizes, que todos evoluam, que todos recebam a bênção de Deus. E inúmeras outras formas nós temos de agir em favor do outro através do nosso pensamento. Em palavras, nós também podemos fazer a caridade, dirigindo aos nossos companheiros de caminhada bons conselhos, quando eles nos pedem, ou quando nos é dada uma oportunidade que não vá feri-lo, que não vá magoá-lo, vamos orientá-lo. É uma forma de caridade. Quando nós dirigirmos àquele que sofre palavras de conforto, palavras de esperança, de consolo, de estímulo para que ele avance, para que ele vá à frente, palavras de fé em dias melhores, e inclusive esperança na misericórdia de Deus. Aquele de nós que tem o coração cheio de amor, ele deixa escapar esse amor através da palavra. E nesse momento nós estamos fazendo a caridade. Nós não precisamos nada para fazer essa caridade, nem a do pensamento, nem a das palavras. Nós precisamos é querer, é ter vontade de ajudar, de agir no bem. Através dos atos, nós podemos também fazer a caridade. Vamos cuidar de um doente. Vamos alimentar aquele que precisa. Vamos dar um sorriso de esperança para aquele que está desiludido, desamparado. Socorrer as crianças sem família, as pessoas idosas que estão abandonadas, que estão esquecidas. Vamos visitar aquelas pessoas doentes, visitar aquelas pessoas sozinhas, aquelas pessoas solitárias que necessitam de uma palavra amiga, de alguém que delas se aproxime. Vamos praticar então o amor, vamos oferecer a nossa simpatia às outras pessoas e vamos também oferecer os recursos materiais para aqueles que necessitam. Porque nós sabemos que aquele que está com fome não basta uma palavra e não basta um sorriso. Nós precisamos providenciar algo que o alimente, mesmo que isso vá nos fazer, tenhamos que fazer um sacrifício para poder alimentar aquele que tem fome, dar água àquele que tem sede, a roupa àquele que está necessitado de vestir-se, de aquecer-se no inverno, inclusive. Portanto, o preceito de Jesus, amai-vos uns aos outros, ele vai se manifestar através da prática da caridade. Porque se nós estamos auxiliando o outro, nós estamos praticando a caridade e estamos desenvolvendo o amor dentro de nós. Então, a ação permanente no campo da caridade, ela vai nos levar aonde? Vai nos levar para Deus, vai nos conduzir a Deus. É ela, a caridade,
antes de tudo pede compreensão. A caridade é muito mais do que uma esmola. No momento em que nós fazemos a caridade, nós vamos até a pessoa, dirigimos a ela bons pensamentos, bons fluidos. Nós temos boa vontade para com ela. Nós então estamos fazendo a caridade. Se nós simplesmente dermos por dar para nos vermos livres daquela pessoa, já não estaremos praticando a caridade. E ser caridoso é sermos profundamente humanos. E só a fé que nos conduz ao amor cristão. E é o amor cristão que vai fazer com que sejamos realmente úteis a nós mesmos e aos outros. Então a caridade só é verdadeira e capaz de oportunizar a nossa evolução, a evolução espiritual, se ela for praticada com abnegação e com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico. Vamos deixar de ser egoísta. Vamos sacrificar o nosso egoísmo para nós nos melhorarmos. Agora, para isso, a caridade tem que ser inspirada e sustentada na fé, porque a fé é que constitui a mola propulsora para que nós possamos realizar a caridade, sermos realmente pessoas fraternas. Nós temos que ter presente que é importante nós praticarmos tanto a caridade material como a caridade moral. Então nós vamos dizer, mas existe diferença entre caridade material e caridade moral? Existe. A caridade material vai se ocupar de atender o necessitado com bens materiais. Se eu vou doar alguma coisa material, eu estou fazendo a caridade material. E a caridade moral não nos custa nada materialmente. Nós não despendemos de dinheiro. Mas ela consiste em se conviver com o próximo, dispensando a ele um tratamento e atenção que nós gostaríamos que nos fossem dispensados. Nesse momento, nós estamos fazendo caridade, vamos fazendo a caridade moral. Quando nós praticamos a caridade moral, material, nós damos aquilo que nós temos. Agora, quando nós praticamos a caridade moral, nós damos do que nós somos. Eu vou ser atenciosa com uma pessoa se eu já estiver cultivando a bondade dentro do meu coração. Então, eu estou tentando me transformar numa pessoa bondosa. E isso é meu. É de mim que eu tenho que tirar para oferecer para o outro. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Temos que nos lembrar sempre. Se nós agirmos com o outro como nós queríamos que os outros agissem conosco, nós vamos estar bem convivendo e bem vivendo com o outro e praticando a caridade. Nós podemos exercitar a caridade moral pelas pequenas ações de cada dia. Tolerar o nosso semelhante, ter paciência que aquele que conosco convive. Não desejar o mal ao próximo. Não revidar as ofensas. Quando alguém nos ofende, vamos fazer de conta que não ouvimos ou que não entendemos. Não vamos revidar. Não vamos aumentar essa situação que vai fazer com que a pessoa sofra e nós também venhamos a sofrer. Porque a discussão é alguma coisa que nos altera e que nos prejudica. Vamos saber calar no momento necessário. Não vamos fazer crítica, não vamos fazer julgamento
com determinadas coisas que acontecem, com determinadas ações que nós enxergamos no nosso próximo. Vamos nos calar. Vamos ignorar a má palavra, o mau procedimento. Começando sempre pelos nossos familiares. Nós começamos a treinar a caridade dentro de casa. Nós achamos que caridade nós fazemos na rua, nós fazemos para o outro, nós fazemos para aquele que bate na nossa porta. Não. A caridade nós fazemos com o nosso irmão dentro de casa. Tolerando, compreendendo, aceitando, é que nós vamos praticá-la. Então a caridade moral, ela tem mais valor porque ela exige mais de quem a pratica. É um sentimento fraterno, realmente de fraternidade, com espírito de renúncia e tolerância. Então, a caridade moral, ela vai nos ajudar a nos desenvolvermos espiritualmente muito mais, porque nós vamos estar trabalhando em nós os bons sentimentos. A prece, o bom conselho, o gesto amigo são atos de caridade. Por que eles são atos de caridade? Porque ao praticá-los nós estamos doando ao próximo sentimentos e fluidos benéficos que saem de nós para ele, que nos exigem quase sempre um esforço e exigem abnegação e também renúncia. Então a prática da caridade nos liberta do egoísmo, nos torna mais felizes neste mundo. Ela constitui-se por isso um dever, tanto para com o nosso próximo como para conosco mesmo. E é na caridade que nós devemos buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da nossa vida. Quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos reconfortados, nós nos sentimos em paz conosco mesmo. Então, nós todos somos convidados a praticar a caridade, para que nós possamos nos aproximar dos bons espíritos e especialmente nos aproximarmos de Deus. É no momento em que nós nos preocupamos com o próximo, no momento em que nós sentimos que nós podemos e que devemos ajudar de qualquer forma as pessoas que conosco estão, as pessoas que conosco convivem, as pessoas que são distantes, que nós nem sequer conhecemos, mas sabemos que estão sofrendo e que precisam de uma prece, de um bom pensamento. Nós podemos fazer a caridade para com aquelas criaturas lá no Oriente que estão constantemente em guerra. Se nós tivermos boa vontade, se nós quisermos, nós vamos dirigir a eles uma prece. Vamos pedir a Deus que os ampare, que traga a paz para eles. Nós estamos fazendo a caridade. Acontece que muitos de nós têm presente que a caridade é fazer um grande feito. São coisas grandes, mas não é. A caridade fundamental é aquela que nós fazemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o marido, com os filhos, com o vizinho mais próximo. A atenção que nós damos a eles tem muito mais valor do que nós imaginamos. É o que está nos construindo como pessoas melhores. É na caridade que nós vamos encontrar a fonte para fazer com que sejamos espíritos mais evoluídos. Porque na medida em que nós trabalhamos por nós, trabalhamos pelo outro, nós estamos nos melhorando espiritualmente. E no momento em que nós conseguirmos dar um grande passo na nossa caminhada evolutiva, nós vamos cada vez conseguir realizar a caridade com mais facilidade
espontaneamente, como uma forma de vida. E isso nós podemos conseguir se nós começarmos a treinar no nosso dia a dia. Muito obrigada pela atenção.